Tá sem som, Patrícia. Atenção, boa noite, agora sim. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula, né, Patrícia? Exatamente, sejam bem-vindos, pessoal, nossa terceira aula do módulo 51. Hoje com a nossa coordenadora aqui junto com a nossa aula. Bem, professora? Tudo ótimo, graças a Deus. Vim aqui dar um oi para esses alunos. Quero desejar a vocês uma ótima aula, né? A gente tem o professor Gabriel que preparou essa aula com tanto carinho, né, Patrícia? Quais os Exatamente. recados que você tem para essa semana, Paty? Pessoal, lembrando que a atividade 1 e a atividade mapa já estão abertas para vocês lá no estúdio, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar lá no Fale com o Mediador, que eu vou estar atendendo vocês por lá, tá bom? Beleza, então. Vamos lá? Vamos lá, vamos chamar o professor Gabriel para nossa aula. Até mais, professora. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Boas-vindas à nossa terceira aula de teorias do pensamento criativo. Eu sou o professor Gabriel Calvi, você já me conhece. E nesta aula nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e agora trazendo, além das teorias fluxo e remix que estão lá disponíveis no nosso material didático, inclusive, é muito importante que você leia o nosso material didático para que você aproveite essa aula o máximo possível, além, é claro, de assistir às nossas aulas conceituais. Tudo certo? Então, além desse conteúdo do nosso livro didático, nós também trouxemos um conteúdo extra, tá? Em que nós vamos falar, como divide aqui o nosso slide, sobre as ferramentas e técnicas para a criatividade. Vamos começar? Então, pessoal, o que vai dizer a teoria da criatividade, né? O processo criativo, ele é visto a partir da ótica do design. Apresenta um terreno no qual é possível verificar as qualidades e naturezas de suas práticas, apesar da sua natureza não linear. O que quer dizer de um processo criativo que é visto a partir da ótica do design, que não tem uma natureza linear? Significa que durante todo o seu processo criativo, você não precisa, caso você encontre alguma falha, você não precisa voltar às etapas iniciais. Você pode remanejar para uma etapa anterior ou para duas etapas anteriores. Ou seja, vou dar aqui um exemplo mais claro. Supondo que nós estamos desenvolvendo aí um serviço de um aplicativo de farmácias, de rede de farmácias. Fizemos já a parte da pesquisa, fizemos lá duas, três etapas. E na quarta etapa, descobrimos que há um problema ali no desenvolvimento do aplicativo no que diz respeito ao entendimento desse público-alvo. Então, alguém vai sugerir: precisamos voltar lá no início e recomeçar. Isso seria dentro de um processo linear, ou seja, abandona-se tudo que teve até aquele momento e começa de novo. Esse seria um processo linear, que vai seguindo etapa por etapa. No processo não linear, ele significa aqui que nós podemos voltar uma etapa antes, detectar em qual etapa que houve aquela falha e voltar para fazer os reajustes. Então, se foi na fase da pesquisa, vamos voltar para a fase da pesquisa, né? Nem tudo está perdido. Às vezes precisa só de atualizações, de ajustes. E é isso que o processo criativo, a partir da ótica do design, vai trazer essa não linearidade. Ou seja, não é ali uma receita que precisa ser seguida à risca, né? Assim, muito pelo contrário, aliás. Nós podemos fazer ajustes conforme as falhas
ou as possibilidades que vão surgindo no decorrer desse projeto, tá? Então, aqui a gente já começa a nossa aula evidenciando muito do que a gente viu também em aulas anteriores, mas agora trabalhando a partir de uma visão de técnicas e ferramentas que nós vamos ver daqui para frente, tá? Seguindo adiante. Uma das vantagens do pensamento não linear aplicado ao processo criativo é que ele incentiva o compartilhamento de ideias e a sensação de que o seu produto é um resultado de propriedade coletiva. O que ele quer dizer com isso? Na aula anterior, nós falamos que um processo, né, um projeto, um produto, um serviço, ele está em constante atualizações e essas atualizações vão garantir um aprendizado da empresa que está ali comercializando esse produto e que vai ajudar no seu aprimoramento. Trouxemos até o exemplo do processador dos celulares. A gente não recebe as atualizações, né? Então, essas atualizações são para corrigir possíveis falhas e para trazer maior segurança, confiabilidade, desempenho, né? Manuseio, usabilidade ali com a interface. Então, isso é muito importante. Isso é uma característica não linear. O projeto que você está desenvolvendo, que você vai desenvolver lá, pensando na gente como futuros profissionais, né, da criatividade, aqui, né, da área da criatividade, vai garantir que você aprenda com a entrega do produto, continue aprendendo, não se encerre apenas naquilo, projeto chegou à etapa final, entregamos, acabou, novos projetos. Não, muito pelo contrário. Esse projeto, esse produto, esse serviço, lembrando aqui, né, de novo, quando eu falar projeto, eu estou falando de produtos e serviços, né, para eu não ter que ficar repetindo toda hora. Então, trabalhando esse projeto, entreguei, finalizei, opa, quer dizer que o projeto acabou? Muito pelo contrário. Aí vem a aprendizagem. Porque quando muitas pessoas entram em contato com esse projeto finalizado, é que vão vir os feedbacks. Por isso que vai falar que é o resultado de uma propriedade coletiva. A gente pode aprender muito com os usuários, com os consumidores, com os clientes que estão utilizando esse projeto. E isso vai garantir boas atualizações, isso vai garantir aprimoramentos e também decisões no sentido de se esse projeto está fazendo sentido, se ele tem aí uma permanência a longo prazo, se passar por atualizações ou não. Né? Então, estes são os questionamentos que a gente pode trazer aqui a partir desta análise, correto? Seguindo agora, nós vamos trabalhar, a partir de agora, um método, processo e criatividade. Então, a gente vai entender alguns elementos importantes do processo criativo, os métodos, e espero que isso ajude você a se desenvolver aí enquanto futuro profissional, tá? Bom, a começar pelas metodologias projetuais, metodologias do processo criativo. Nós temos diversos autores dentro da área da criatividade que vão trazer metodologias em que as etapas dessa metodologia ela vai diferenciar de um para outro. Isso quer dizer que não existe uma única metodologia. Aqui nós vamos apresentar algumas, mas são múltiplas a que nós vamos encontrar nesta área da criatividade. O mais importante é que você reconheça que você tenha mais afinidade e utiliza, ou ainda que você goste, mas que você adapte. Essa é a grande vantagem de ter essa metodologia com uma característica não linear, ou seja,
você pode adaptá-la para a realidade do seu projeto, tá bem? Então, olhando aqui, por exemplo, nós temos ali a metodologia do Mike Baxter, que é um autor desta área da metodologia do produto. Então, existe um livro, Metodologia do Produto, tenho aqui, mas não vou conseguir pegar agora. O nome do autor é Mike Baxter, certo? E aqui ele vai trazer 4 etapas dessa metodologia projetual. E aí ele vai falar que a primeira etapa é a análise e definição do problema. A segunda é a geração da ideia sobre os conceitos. A terceira é a seleção das ideias sobre conceitos. E a quarta é a verificação do processo criativo. Então, eu vou trazer aqui exemplos para a gente visualizar. Supondo então que a gente está desenvolvendo esse aplicativo que a gente já comentou, que vai unificar no aplicativo todas as redes de farmácia aí do Brasil, e quando você procurar um remédio, você vai ver onde vai estar as melhores condições de preço, de entrega, de disponibilidade e assim por diante, para que seja mais assertiva. A farmácia que tem interesse vai lá e se cadastra, certo? Então, qual que é aqui a análise e a definição do problema? Lembrando que todo projeto começa com uma análise e uma definição de problema. Não tem como começar um projeto sem ter um problema que vai ser esse material que nós vamos trabalhar para chegar a uma solução, e essa solução pode ser um aplicativo, um serviço, um produto físico ou digital e assim por diante, certo? Então, essa análise e definição do problema, ela é muito pautada em olhar, pera, vamos aqui começar esse projeto? Beleza, o que nós temos aqui como meta? E essa meta, ela está baseada em qual problemática que a gente precisa analisar. Então, aqui, desenvolver um aplicativo para facilitar aí a vida das pessoas que precisam comprar cosméticos, remédios me fugiu agora a palavra, desculpem, e outros produtos que são vendidos por redes de farmácia. Então a gente tem muito em mente isso. Definimos o problema, agora a gente chega na parte da geração das ideias sobre os conceitos. O que a gente pode aqui, ao definir o problema, essa geração de ideias, ela vem a partir de muitas pesquisas. Então eu posso pesquisar os donos de farmácia, as redes de farmácia, os usuários, clientes, consumidores das farmácias, entender cada uma dessas particularidades, já que aqui nós não estamos apenas olhando para o consumidor que compra o produto da farmácia, mas também as farmácias que vão se cadastrar no aplicativo. Então eu estou olhando para duas etapas específicas: cliente final, cliente farmácia, certo? E aí eu vou lá pesquisar, eu vou tentar entender, vou apresentar a proposta, vou ouvir esses consumidores, vou ouvir esses proprietários de redes de farmácia, apresentar o projeto, fazer uma pesquisa com eles e colher essas ideias. Além de não só essa pesquisa ali de público, mas também posso pesquisar as melhores interfaces para o aplicativo, como ele pode ser, se vai ser uma assinatura mensal, se vai ser gratuito, né? Se vai ter, enfim. Aqui eu vou coletando, e essa coleta de ideias, gerar ideias, essa geração de ideias só vem com muita pesquisa. Não há a possibilidade de ter boas ideias sem ter muita pesquisa. A gente já comentou sobre isso. Isso é algo que já está consolidado aqui nas nossas aulas.
né? Se você vai desenvolver um projeto e vai fazer uma pesquisa rasa, seu projeto vai ser igualmente raso, vazio e a sua ideia não vai ser comprada. Então, muita pesquisa, certo? Aí, depois que a gente gerou essas ideias, nós vamos selecionar as melhores. Essa seleção vem ali, né, fazendo testes, olhando para ela, né, vendo se faz sentido para a partir daqui e se é viável a partir da proposta do projeto e assim por diante, até chegar na etapa da verificação desse processo criativo para tornar esse projeto realidade, né? Onde ele vai ser ali desenvolvido até chegar aos consumidores finais, ok? Então essa é a metodologia do Mike Baxter. A gente tem uma segunda, que é a metodologia do Christopher Jones. Desculpa aí, professor, engasgou aqui. Se a gente perceber, a do Baxter tem 4 etapas, certo? A do Jones só tem 3. E ele vai falar de 3 etapas distintas: a da divergência, a da transformação e a da convergência, certo? Na etapa da divergência, é uma etapa da análise. Então, olha, se a gente. Eu vou até aumentar aqui a tela, vou desaparecer um pouquinho, olha só. O que está escrito na análise. Etapa onde os designers são encorajados a explorar amplamente e gerar uma grande quantidade de ideias sem restrições ou julgamentos. O foco aqui é abrir a mente para possibilidades diversas, criando um ambiente propício para a criatividade. Então, olha isso que o Johnny está falando, né? É o momento de analisar, de olhar as propostas, né? De olhar aqui para essa quantidade de ideias. E essa análise, ela só vem com o quê? Muita pesquisa. Se ele está encorajando a gente a explorar, a gerar essas ideias, geração de ideias só vem com pesquisa. Pesquisa de público, de mercado, teórica e assim por diante, correto? Aí nós vamos para a etapa, né? Saímos dessa etapa da divergência. O que é divergir, né? Divergir é quando as pessoas, né, têm ali pensamentos diferentes. Então, essa etapa da divergência é a etapa onde a gente vê muitas possibilidades de ideias, muitas possibilidades de geração de ideias. Então, ali a gente está nessa coleta, né? A gente tem esse amontoado de boas informações, ou não tão boas assim, mas todas elas vão ser úteis ali, porque a gente vai analisar, ok? E vai tentar ver na próxima etapa, que é a transformação. E aí, essa etapa de transformação, o Jones vai falar que aqui acontece a síntese. O professor vai desaparecer um pouquinho para ler para vocês. Olha o que ele vai dizer. As ideias geradas anteriormente são refinadas e desenvolvidas. E neste processo, elas são analisadas, agrupadas, combinadas e reconstruídas para criar conceitos elaborados e coerentes. Aí ele continua, certo? Então, olha, pensamos ali na divergência, é muita coisa, é até aquele momento que você já deve até ter passado por algo assim, nossa, é muita informação, eu tenho muita coisa, eu não sei nem por onde começar. Bom, a gente precisa começar de algum ponto, certo? Então aqui é um bom momento de olhar para essa etapa de transformação, olhar para cada uma dessas ideias do projeto e começar a organizar, sintetizar, verificar o que encaixa com o que, e ali é o momento de selecionar, já começar ali fazendo uma seleção. Aqui, então, a gente tem a etapa da transformação até chegar na última etapa. Então, se lá na primeira a gente tem a divergência, na última nós temos a convergência. E essa etapa da convergência, olha o que ela vai dizer. Aqui as ideias transformadas são avaliadas
e refinadas ainda mais, culminando na seleção das melhores soluções para serem implementadas. E nessa etapa ocorre uma análise criteriosa dos conceitos desenvolvidos, considerando os aspectos técnicos, viabilidade estética, usabilidade e atendimento aos objetivos do projeto. As soluções escolhidas na fase da convergência são aquelas que melhor atendem aos requisitos do projeto. Então, depois que eu fiz uma síntese, então agora é o momento de avaliar na convergência todas as ideias que eu ali pré-selecionei, que eu transformei, que eu analisei se elas fazem sentido ou não. Então, aqui é este momento de refinar essas ideias para aplicar no projeto, certo? Então, esse método do Jones, ele é mais de seleção e avaliação. Não de desenvolvimento do projeto em si, mas naquela fase inicial das ideias, que você pode aplicar em outras etapas, a mesma coisa. Ah, chegamos aqui na etapa de verificação se o projeto é viável. Tá, temos essas verificações aqui, então eu vou convergindo essas ideias que a gente já testou, posso verificá-las novamente, posso ver se elas fazem sentido e assim por diante, ok? Muito bem. Aí nós chegamos agora no método dos Santos e ele também apresenta 3 etapas. A etapa de pré-concepção, a etapa de concepção e a etapa de pós-concepção. Vamos ver cada uma delas? Então, olha só. O que ele fala na pré-concepção? Vou desaparecer aqui novamente. Ó, na pré-concepção, os designers, ou, né, no nosso caso aqui, os cientistas da criatividade, realizam uma investigação aprofundada do problema em questão e do contexto em que o projeto será inserido, procurando compreender as necessidades dos usuários, as tendências do mercado, as limitações técnicas e as questões sociais e culturais relevantes. Então, lembra que a gente acabou de falar atrás, quando a gente viu lá o método do Baxter do problema? Aqui a gente também tem um problema meio embutido, né? Ali na fase da divergência do Jones. E aqui no Santos, essa pré-concepção é entender qual é o problema. Ó, o problema ajuda na definição da meta que a gente precisa alcançar, ok? Se você vai criar se você vai desenvolver um projeto, é com base para solucionar alguma problemática, para melhorar a vida de usuários, de clientes, certo? E se você quer melhorar, é porque existe algo que não está tão bom, portanto, um problema, certo? Então, aqui nessa pré-concepção, a gente tem essa investigação aprofundada, que vem com muita pesquisa, né? Que tem ali esse olhar para o contexto, que busca compreender necessidades de usuários. E aí, a gente voltando no exemplo lá no nosso aplicativo para rede de farmácias e clientes, né? Aqui, essa etapa de muita pesquisa, de novo, entra, tá? Depois, a segunda etapa é a concepção. E aí, o Santos vai falar o seguinte, que nesta etapa as ideias e soluções são geradas e desenvolvidas, os designers aplicam sua criatividade e conhecimento para criar propostas que atendam aos requisitos, tá bom? Então, durante essa concepção, são realizados esboços, prototipagem, modelagem e outras técnicas de design para materializar as ideias. Voltando no nosso exemplo da rede do aplicativo para a rede de farmácias e clientes, aqui na concepção, a gente vai fazer verificações. Já fizemos lá na pré-concepção a pesquisa, a seleção das ideias, e aqui nós vamos moldar isso, se for no caso do aplicativo, fazendo um protótipo desse aplicativo, pedindo para verificar sua usabilidade, sua navegação, né, a navegação dos usuários, né, seja os clientes quanto as farmácias que vão cadastrar os produtos e assim por diante. Então, isso ajuda muito aqui, certo? Então, aqui na segunda, a concepção, já é a fase de testes, né? E esses testes é que vão dar respostas se está indo pelo caminho certo ou se precisa de ajustes. Até chegar na
pós-concepção. E aí o Santos vai falar o seguinte na pós-concepção, que na fase de pós-concepção, os designers avaliam e validam as soluções desenvolvidas na fase de concepção. Eles analisam criticamente o trabalho realizado, verificam a aderência aos objetivos estabelecidos na pré-concepção e avaliam a eficácia das soluções e em relação às necessidades dos usuários. E aí essa fase inclui a preparação para a implementação das soluções, considerando aspectos como viabilidade técnica, custos, cronogramas e outros requisitos para tornar o projeto realidade. Então, se testamos ali na concepção, aqui na pós-concepção a gente vai olhar para elementos lá da primeira etapa e verificar se esse projeto ele vai ser implementado e pensando na sua viabilidade, nos seus custos, no cronograma e se ele de fato atende à realidade dos usuários, tá certo? Então, aqui o método dos Santos vai falar dessas 3 etapas, tá? Depois nós temos ainda o método do Loback. O Loback, ele vai trazer 4 etapas. A preparação, geração, avaliação e realização. E nessa etapa, professor parou de dividir os slides, voltamos. Ele vai falar o quê? Na etapa 1 da preparação. Aqui nós temos como preparação, define os objetivos do projeto. E essa definição nasce com que? A partir de necessidades e expectativas que os interessados, ou os stakeholders, como aparece aqui no nosso slide, no nosso infográfico, têm em relação ao trabalho. E essa preparação é o quê? A definição de um problema também. Me preparando, defino um problema, ok? Depois a gente tem a segunda etapa do Loback, Bernard Loback, certo? Que é a geração. Aqui concentram na criação e desenvolvimento de ideias e soluções para o projeto. Então, eu preparei, olhei quem são os interessados, olhei os objetivos, pensei na problemática e agora na segunda etapa da geração eu vou olhar para as ideias. E essa geração de ideias vem com o quê? Muita pesquisa, novamente. Então aqui nós vamos usar de técnicas de criatividade, que a gente já vai conhecer algumas, como brainstorming, que a gente já também vai entender o que é esse brainstorming, prototipagem, modelagem, né, entre outras ferramentas disponíveis e que vai valer muito a pena, vai fazer sentido lá na frente toda essa elaboração que nós estamos fazendo agora, certo? Depois que a gente pesquisou, gerou as ideias, pensou nas possibilidades, agora nós vamos de novo, na terceira etapa, avaliar as melhores possibilidades em relação aos critérios e aos objetivos que foram estabelecidos, certo? Para chegar na quarta etapa e termos a etapa aqui, nesta etapa, aliás, a realização, né? As soluções selecionadas são desenvolvidas e implementadas na prática. E é isso, essa realização envolve colaboração de outras pessoas, outros profissionais, dos usuários, das pessoas envolvidas ali para o desenvolvimento, para que o projeto dê certo e as pessoas que vão usar do resultado desse projeto, né? No caso aqui, o produto, certo? Então, aqui as 4 etapas do método do Loback. Bom, pessoal, apresentei aqui 4 metodologias para o desenvolvimento criativas para o desenvolvimento de produtos e serviços. Como eu já disse, você pode olhar e escolher uma ou existem outras e você pode adaptar também. O mais importante é que elas façam sentido, que você entenda que existem várias metodologias, mas enquanto profissional, você pode adaptar para a sua realidade, ok?
Vamos seguir aqui. Chegamos na etapa das ferramentas e das técnicas para a criatividade. Então a gente vai trazer algumas. A começar pelo briefing. O que é o briefing, pessoal? O briefing, ele é uma espécie de ficha técnica, né, de formulário e que você preenche junto com o cliente. O briefing é essencial para qualquer projeto de qualquer área do mercado, independente, né, se você é profissional autônomo ou se você trabalha numa grande empresa e está desenvolvendo projeto, você precisa de um briefing. Porque nele vai ter todas as informações que você vai consultar a qualquer momento. Então, fazer um briefing, elaborar um briefing, é uma tarefa crucial. Não existe um único modelo de briefing. De novo, aqui você pode adaptar as informações desse briefing. Por exemplo, eu trouxe aqui um briefing que eu desenvolvi para uma atividade de outro curso aqui da nossa instituição, né? E eles, para que eles desenvolvessem a atividade, não é aqui da nossa disciplina. Então, o briefing é da Herbal Cosméticos. Eles tinham que desenvolver ali uma arte gráfica, né, para uma campanha da Herbal Cosméticos. Então, aqui quais foram os campos que precisaram ser preenchidos. Eu vou aumentar um pouco para ficar mais visível e por isso eu vou desaparecer por uns minutos. Olha só, ali na etapa cliente. A marca Herbal é uma empresa líder no mercado de cosméticos veganos comprometida em oferecer produtos. Então aqui tem informações sobre o cliente. Depois, histórico da marca. Mostra quando ela foi fundada, como ela surgiu, como uma resposta à crescente demanda por cosméticos livres de crueldade animal. A missão é oferecer opções éticas e sustentáveis. Qual que é o tema da campanha? Ó, beleza consciente é o tema da campanha, que a ideia é destacar os valores da marca, enfatizando sustentabilidade, responsabilidade ambiental e respeito aos animais. Depois tem ali o campo público-alvo, né? Mostrando quem é o público, ó. Consumidores conscientes, preocupadas, consumidoras, aliás, né? Porque é uma marca para mulheres, de cosmético para mulheres. Preocupadas com o meio ambiente, interessada com os cosméticos veganos de alta qualidade, valorizam a sustentabilidade, produtos livres de crueldade animal. Aí tem ali os concorrentes, que são Natura, Eudora, Boticário, o segmento cosméticos para o bem-estar feminino, o prazo de execução do projeto, tem ali 3 meses, referências visuais, então a marca, quando a gente está trabalhando numa campanha de marketing, a gente publicidade, a gente tem referências visuais, e aí tem ali, ó, para a criação da arte gráfica e animação foram fornecidas referências inspiradas na natureza, utilizando elementos como flores, folhas, texturas. A marca pode apresentar, e se ela apresentar, é muito importante. Depois, o posicionamento da marca no mercado e, de novo, aqui o posicionamento, a persona. O último é a persona da marca. Então, a gente tem aqui um briefing para a área da comunicação e design. E como eu disse, você pode eliminar algum desses campos que você acha que não, dependendo do projeto, não são necessários. Se, por exemplo, se for um projeto que não envolva o desenvolvimento de uma campanha de artes para publicidade, referências visuais não faz sentido estar ali, né? Segmento, concorrentes é legal, público-alvo, histórico da marca, o cliente, né? Ter ali se é o desenvolvimento a problemática, quais são os objetivos poderia ter, né? Qual é o posicionamento da marca. Então você vai adaptando para a sua realidade. O mais importante é que não existe um único
o seu serviço. Então, se você é um profissional independente, né, que trabalha sozinho, e você vai lá atender o seu cliente, você elabora esse briefing numa reunião com o cliente e depois isso se torna um documento. Você fala, olha, eu vou enviar por e-mail, você dá uma olhada depois que eu terminar de preencher e me dá um ok. Esse ok é fundamental, sabe? Vou falar por experiência própria. Já trabalhei um tempo em agência de publicidade para a área de moda, em que eu desenvolvia a ideia dos conceitos de cenário, locação para as campanhas, apresentava isso para os clientes e aí vinha no briefing. E muitas vezes o cara, mas não foi isso que eu pedi, que eu pensei. Ué, mas isso tá aqui no briefing. Você deu ok no briefing. Então significa que eu fiz com base naquilo que você me deu ok. Se você não estava pensando, você não conseguiu transmitir. Então ele também é um documento que te resguarda. Não dá para deixar, pessoal, um bom profissional, não dá para deixar tudo acordado só de forma verbal, informal lá no WhatsApp. Tudo bem que o WhatsApp também serve como registro, mas utilize o e-mail, tem esse documento, peça para ele dar o ok, né? Porque mesmo que ele não leia, mas envie um e-mail com ok ciente, e se ele falar qualquer coisa depois, ó, mas você validou, tá bom? Experiência própria, hein? Seguindo aqui. Bom, vamos conhecer algumas ferramentas criativas. Ó, a gente tem ali personas e cenários, mapa mental e painel semântico. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, eu deixei certo. Aqui eu já. Então vamos só para relembrar a minha organização. Então, eu trouxe aqui ferramentas criativas, personas e cenários. O que é persona? Persona é uma pessoa que representa a marca. Então, olhando aqui, vamos supor, o Magazine Luiza, ela tem a Lu do Magalu. Essa Lu, ela tem um rosto, ela tem informações pessoais, como o nome dela, né, os gostos dela, um posicionamento nas redes. Então, essas personas vem lá da psicologia, que é a elaboração de uma pessoa que vai se comunicar com os clientes, com os usuários. Isso vale para marcas de moda, marcas do varejo, né, marcas de tecnologia. Criar uma persona é criar alguém palpável ali, né, pelo menos visualmente existente e criar um relacionamento. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que pessoas se relacionam com pessoas. Então as marcas adotam esse comportamento de pessoa para criar uma interação, uma fidelização, uma aproximação entre o cliente e a marca, ok? Então, a gente constrói essa persona dessa forma. Depois a gente tem uma outra que é o mapa mental. No mapa mental, né, aqui, ó, a própria ideia do mapa mental que eu trouxe para vocês aqui, ele é um mapa. Vai trazer, né, os objetivos, definição e geração das ideias, utilização. Então, eu organizo, né, os principais elementos, conceitos, para que se torne visualmente mais fácil e rápido de compreender. Assim como o painel semântico, que é uma análise de imagens, de materiais, e você pode criar essa referência aqui, tá certo? Dependendo da área e do projeto que você for trabalhar. Então, mapa mental. A gente tem também o Brainwriting 635. O que isso quer dizer, né? A gente tem 3 ideias, ok? Os participantes, 5 participantes e 6 minutos para apresentar as ideias, ok? Então, o que acontece?
6 participantes, 6 minutos, perdão, 3 ideias e 5 participantes. Por que chama brainwriting? Brain é cérebro e writing é escrita. Então, isso seria, aqui traduzindo de uma forma adaptada, seria escrita de ideias, né? Brain seria no sentido das ideias, não cérebro literal. Você traz ali desculpa, 5 pessoas que vão estar dentro de uma roda ali, e cada uma dessas pessoas tem um papel na mão. E elas têm 6 minutos para escrever 3 ideias em relação ao projeto. Então, vamos desenvolver aqui o projeto desse aplicativo das farmácias, que a gente está desde o início da aula tentando, certo? E aí, nesse desenvolvimento, né, primeira passagem, o brainwriting individual. No primeiro momento, na primeira etapa, você vai então colocar ali as 3 ideias. Deu os 6 minutos, passa para o colega ao lado. Ele vai, a partir daquilo que você escreveu, desenvolver mais 3 ideias a partir do que você escreveu, e ele vai ter 6 minutos para pensar. Passa para o próximo, repete até que o papel volte para a pessoa original, né? Que pertencia ali o papel originalmente. Então, aqui a gente tem uma aplicação que vai gerar algo muito mais dinâmico, né? E que vai garantir uma discussão em grupo, com insights interessantes, pensando em pontos fortes e pontos fracos. Então, aqui é uma técnica de grupo, certo? A gente tem também uma outra que chama Phillips 66. O que é esse 66, né? A gente tem 6 pessoas e 6 minutos também. Então, elege-se alguém do grupo para a função de coordenador. O coordenador deve definir aqui uma situação, apresentá-la. Então, a gente tem papéis aqui, a do coordenador, do secretário e dos participantes. Elege-se do grupo para anotar as sugestões dos grupos e aproximando ideias afins. Então, o secretário, ele anota. Nós temos, então, coordenador, secretário e os participantes. Isso quer dizer, o coordenador, ele vai ali fazer a mediação e o secretário vai anotando. Então, diferente do brainwriting 635, o a Phillips 66, alguém anota e o coordenador media ali o tempo e o secretário vai anotando. E é legal desenvolver com equipes multidisciplinares. Isso quer dizer pessoas de setores diferentes da empresa ou com expertises diferentes, experiências diferentes, para trazer ali riqueza no desenvolver das ideias do projeto, certo? Aqui nós temos também o diagrama de Ishikawa. Esse diagrama também é chamado de diagrama de espinha de peixe. Eu trouxe aqui um exemplo de um diagrama a partir da criação de um vestido de noiva. Então, eu desenvolvi isso aqui, eu dou essa aula também para os alunos de design de moda. E aí eu falei, vou aproveitar o exemplo. Então, olha, na espinha aqui, né? Aliás, eu esqueci o nome disso. Seria tipo uma coluna do peixe, né? Essa coluna aqui central, amarela, tem o nome do produto que vai ser desenvolvido, que é o vestido de noiva. Ela é o efeito. Aqui são as causas. Ou seja, as causas são todos os elementos que eu preciso para desenvolver o vestido. E os requisitos, ou seja, o que ele precisa ter? Ele precisa ter estética, tecido, função, ele precisa ter modelagem, aviamento e ergonomia, certo? Então aqui eu olho, né, para a criação, o efeito é o resultado do que vai
culminar no vestido de noiva. Então, olha, no que diz respeito à estética, eu tenho aqui no requisito estética, ele pode ser clássico, sensual, nos tecidos, o tipo de tecido que pode ter, a função, ele pode valorizar o corpo da noiva, o vestido para o casamento, a modelagem, então pensando aqui, se vai ser com mango, o tipo do decote, os aviamentos, né? Zíper, se vai ter pedraria, se vai ter botão, o que vai ter. E ergonomia, ser fácil de vestir, zíper na lateral, solto no corpo. Então, todas essas causas precisam atender aos requisitos para ter como efeito a criação do vestido de noiva. A mesma coisa acontece para outros projetos. O projeto aqui é desenvolver o aplicativo para a rede de farmácias. Quais são os requisitos? Ele precisa ter boa usabilidade, ele precisa ter uma boa estética, ele precisa ter uma boa ergonomia, né? E essas não precisa ter necessariamente 6 requisitos, pode ter só 4, tá? E aí, para cada um desses requisitos, a gente vai ter causas específicas, tá certo? Muito bem. Aqui a gente tem uma matriz morfológica. Essa matriz por exemplo, segue a mesma ideia do diagrama de Ishikawa, só que aqui ela é mais visual. Você monta um quadro como esse, traz ali variáveis e a classe. Então, se eu estou falando de um vestido de noiva, esse vestido ele tem que ter, aliás, um decote, uma manga, um tecido, uma renda e uma saia. A renda é facultativa, então você pode aumentar mais variáveis ou retirar, certo? Então, decote, as classes são as possibilidades. Então, decote, ele pode ser coração, pode ser V, pode ser careca. Careca é essa gola aqui, tá, pessoal? Vou explicando para vocês um pouco, já aprende um pouquinho de moda também. A manga, sem manga, manga 3/4, manga comprida, né? Então, supondo, vamos criar uma cadeira. A cadeira, ela tem que ter o quê? Tipo de assento, tipo de encosto, suporte. Então, ali, o tipo da cadeira, do assento, vai ser com estofado, sem estofado, o material. Então, essas são as variáveis, certo? E aí, para finalizar, depois que a gente viu as técnicas e ferramentas, agora a gente chega na teoria do flow, que a gente traduz o flow aqui é o fluxo. Então, quem desenvolveu essa teoria foi esse professor Mihaly e o resto do nome é trevo, tcheco, né? Partindo do princípio que vidas chatas e sem sentidos deveriam e poderiam ser transformadas em vidas cheias de prazer. Então, obter o controle da vida e as atividades desafiantes nunca é fácil e pode ser doloroso. Então, a insistência e o longo prazo geram experiências de boas qualidades. Resumindo, né? O que está falando aqui? A gente tem duas variáveis que a gente pode ver aqui. Na vertical, a gente tem a dificuldade e aqui embaixo, na horizontal, habilidade requerida. Se a vida, olhando para a vida, se ela for muito difícil, a gente acaba ficando frustrado e desanimando. E se ela for muito fácil, você não vai ser desafiado e vai cair no tédio, porque não vai ter nenhum desafio, não vai ter nada que vai te dar aquela vontade de lutar. E é por isso que vai falar de um fluxo entre de ser muito difícil ou muito fácil, pela insistência. Então, um projeto, quando ele é muito difícil, né? Difícil quando eu falo inatingível, você olha e fala, poxa, não vai, você já vai meio pessimista. Ou quando é fácil demais, isso também te deixa entediado. Então, é para isso que a teoria do flow ou teoria do fluxo está falando, né? Então, olha, aqui, ó, desafios e habilidades, certo?
quanto maiores desafios, mais ansiedade, estresse a gente tem, certo? Ou quanto menores, mais apático, triste, deprimido a gente fica. Então a ideia é sempre estar ali entre a excitação e o controle, porque o flow caminha para isso, certo? E aqui, pessoal, eu deixo essas 3 indicações de filmes para vocês que vão falar exatamente dessa que a gente vai ver na prática, né? Filmes e séries como A Procura da Felicidade, que tá por aí em algum streaming, não vou saber agora, não vou me lembrar qual. Air, que conta a história da criação do Air Jordan. Esse filme é sensacional. Na verdade, todas as indicações eu já vi, são boas. E essa Madame C.J. Walker, Self-Made, tá na Netflix e vale muito a pena. A série tem acho que 4 ou 8 episódios e são muito bons. Essa atriz é espetacular, tudo que ela faz é muito bom, então vale muito a pena ver. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa terceira aula e espero vocês numa próxima oportunidade. Até lá! Isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, ó, me chame no Fale com o Mediador. Excelente aula do professor Gabriel. E qualquer coisa, só me chamar, tá, gente? A gente se vê na semana que vem com a próxima aula. E estaremos aqui. Até mais.